Ok, então, I'm speaking in English, yeah? Right. Okay. Now, we're going to have not such a long session, I don't think, Acho que não vamos ter uma sessão tão longa agora, but I felt the Lord was speaking to us this morning, mas eu senti o Senhor a falar connosco esta manhã. and I don't really want to lose it. Eu não quero que ninguém perca isto. So, I didn't know what Andrew was going to speak about, Então, eu não sabia sobre o que é que o André ia or falar, the way he was going to approach Ephesians 1 and 2. ou da forma com que ele ia abordar Efésios 1 e 2. And I brought that word about the flood of water, E aquela palavra que tivemos sobre esta enchente, esta água que vem em torrente, which can be very destructive, que pode ser muito destrutiva, but the end result of water is the flowers in the Algarve. mas que o resultado final dessa água são as flores aqui no Algarve. And so, Andrew spoke about idols, Então o André falou sobre ídolos, and he spoke about the present day idol of self. ele falou sobre este ídolo dos tempos modernos que é o eu. Now, I know that for all of us, when we are confronted by that truth of the possibility of an idol of self, Eu sei que todos nós, quando somos confrontados com essa possibilidade do ídolo do eu, God will want to destroy that idol, Deus vai querer destruir esse ídolo and we will want to resist it. e nós, na nossa carne, vamos querer resistir a isso. And so it's essential that it be destroyed. E é essencial que este ídolo seja destruído. So I want to follow through on that a little bit. Então eu quero dar continuidade a isso um pouco. Now, Andrew said that in our earlier years in Penafiel, we came across quite a few idols associated with idolatry and witchcraft. Então o André mencionou que nos nossos primeiros tempos na Fiel deparamos muitas vezes com a situação de idolatria e bruxaria. And on one of those occasions, I was with a lady who was depressed, was ill, was really suffering, and she knew the cause was spiritual. Numa altura estive com uma senhora que estava a sofrer depressão, estava em baixo, e ela sabia que a causa disso tudo, dessa depressão, era espiritual. I had prayed with her a couple of days earlier and read from Hebrews about the blood of Christ. E eu, uns dias antes, tinha orado com ela e tinha lido em Hebreus 5. And a demon had started to manifest in her. E um demónio tinha começado a manifestar-se nela. Now, I found out later from her husband Eu descobri mais tarde do marido dela that there were times that this woman had the strength to pin her husband against the wall. que esse marido, então, dessa senhora contou-me que ela às vezes tinha a força suficiente para o levantar contra uma parede. He was extremely pleased when she was delivered. E ele ficou muito satisfeito quando ela foi liberta. The pair of them came round with wine and cheese to celebrate. Depois vieram com vinho e queijo para celebrar. Now, whilst we were praying for her, Enquanto estávamos a orar por 2 ela, days later, 2 dias mais tarde, the Holy Spirit showed us that she was bound by an image she had in her room. o Espírito Santo mostrou-nos que ela estava presa a uma imagem que ela tinha no quarto dela. It had belonged to her grandparents and her mother and then her. Já tinha pertencido aos avós dela, depois à mãe dela e agora pertencia a ela. And it was quite a valuable object. E era um objeto bastante valioso. But it had this demonic power over her. Mas tinha este poder demoníaco sobre ela. And the thing is with demonic power of that sort, E a questão aqui com o poder demoníaco deste tipo, that every time she came to that thing in the hope of receiving some blessing, é que sempre que ela ia àquela coisa na esperança de receber alguma bênção, she was in a sense renewing her vows to Satan, ela estava na prática a renovar os seus votos com Satanás. strengthening the bond one more time. Estava a fortalecer aquele laço uma vez mais.
and opening the door so she could be destroyed E by estava Satan. a abrir a sua porta para que ela pudesse ser destruída por Satanás. Now, she would say that she had faith in Jesus, E ela teria dito, olha, eu tenho fé em Jesus, but in reality, although she was saying that, mas na realidade, embora estivesse a dizer isso, her faith was in that thing. a fé dela estava naquela coisa. That's where she turned. Era para ali que ela se virava. That was important to her. Aquilo é que era importante para ela. So we would say that if you want to follow Jesus and be blessed by Jesus, Então nós dissemos, se queres seguir a Jesus e ser abençoada por Jesus, you need to turn from anything that is not of Jesus precisas virar costas a tudo aquilo que não é de Jesus and turn to Jesus. e virar para Jesus. And Jesus will be the sole focus of your faith. E Jesus vai ser o foco único da tua fé. Like the Bible says, he is worthy of all glory. Como dizem as Escrituras, Ele é digno de toda a glória. What is happening when you focus on an idol of that sort? That idol is getting the glory. O que é que está a acontecer quando estás a focar com um ídolo daquele tipo? Aquele ídolo está a receber a glória. Do you understand that? Estão a perceber? And behind the idol, the demons. E por trás do ídolo há demónios. So, faith in Jesus means bringing glory to Jesus and to God. Então, fé em Jesus significa dar glória a Jesus e a Deus. He alone is worthy. É Ele o único que é digno da glória. So she wanted to do that. She wanted to repent and turn to Jesus. Então, ela queria fazer isso, arrepender-se e virar-se para Jesus. So we said, great, Então, nós dissemos, ótimo, give us the idol. agora dá-nos esse ídolo. Let's take the idol away. Vamos tirar este ídolo daqui. Now, we didn't go and take the idol. Agora, nós não fomos para lá levar o ídolo. We asked the lady to give us the idol, Nós pedimos que fosse ela a dar-nos o to ídolo, remove it from her life. para que ela o tirasse da sua vida. Now, she had tremendous difficulty giving us the idol. E ela teve tremenda dificuldade em entregar-nos o ídolo. It was as though it became heavy in her hand, Parece que tinha ganho um peso extra na mão dela, or was burning her hand. ou que estava a queimar a sua mão. She herself had to sort of ask for help from Jesus to do it. Ela própria teve que pedir a ajuda de Jesus para conseguir fazer isso. She finally managed to give us the idol. E ela finalmente conseguiu entregar-nos o ídolo. And we went away, Nós saímos dali and we ourselves, trusting in the blood of Jesus, e nós próprios, a confiar no sangue de Jesus, smashed the idol with a big hammer. nós destruímos aquele ídolo com um martelo It grande. was worth a lot of money, like in Ephesians, Valia muito dinheiro, tal como vimos na história em Efésios, but it was smashed to pieces. mas foi destruído em bocados. And that day, E nesse dia, the wife and the husband come to us with the wine and the cheese. aquela esposa e aquele marido vieram ter connosco com queijo e vinho. She had been freed. Ela tinha sido liberta. Hallelujah. Aleluia. Instead of a river of destruction now coming into her life, Em vez de um rio de destruição agora entrar na vida dela, there was a river of the Spirit havia um rio do Espírito to bring flowers to her life. para trazer flores à vida dela. Yeah, vida, abundant life. Vida abundante. Now, why am I sharing that story? Ora, por que é que eu estou a partilhar esta história? Because I know and you know Porque eu sei e vocês sabem that when Andrew talks about the idol of self, que quando o André está a falar sobre o ídolo do eu, it might be a struggle to give it up. pode ser difícil abrir mão disso. Mightn't it? Não é? You might not want to. Pode ser que tu não queiras fazer isso. Things might be so important to you Há coisas que se calhar são tão importantes para ti that you can't lay it down. que não consegues largar. Or if you want to lay it down, it won't be that easy. Ou se mesmo que queiras largar, não vai ser assim tão fácil. But you know you need to, Mas sabes que precisas fazer isso. and you must. E tens que fazer isso. You must put Jesus in first place Tens que colocar Jesus no primeiro lugar and resolve to give him the glory. e decidir dar a Ele a glória.
Now, it's in that context Agora, nesse contexto, that Paul writes the letter to the Ephesians. Paulo escreve a carta aos Efésios. Andrew has explained all that. O André já explicou tudo isso. This is so important, Isto é tão importante and the fight to live in Christ Jesus so important e esta luta para viver em Cristo Jesus é tão importante that you need to give attention to it, listen to the word, explore it, believe it, que tens and de dar take a decision. atenção à palavra, ouvir, dar o teu tempo a ela e levar a sério. So in Ephesians 3, Paul can say, the mystery made known to me by revelation. Então, em Efésios 3, Paulo pode dizer que o mistério que me foi revelado por revelação, When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. quando vocês lerem isto, vocês vão conseguir ter a minha visão do mistério de Cristo. The big secret Andrew was talking about. O grande segredo de que o André estava a falar. And Paul receives revelation E Paulo recebe revelação of the mystery of Christ. desse mistério de Cristo. And he takes hold of him E é algo que se apodera dele. and explores the mystery. E ele explora o mistério. He asks for more revelation. Ele pede para ter mais revelação. He's enthralled by this mystery. Ele está completamente perplexo com este mistério. And he knows that through faith in this mystery, the gospel, he has received life. E ele sabe que através deste mistério, deste evangelho, ele recebeu vida. He has escaped the darkness Ele já fugiu das trevas and come into light. e veio até à luz. And he prays that the mystery be revealed to the saints in Ephesus. E ele ora para que esse mistério seja revelado aos santos ali em Éfeso. He wants all of the church to be living in the truth of this mystery, Ele quer que toda a igreja esteja a viver na verdade deste mistério. to be enthralled by it. Que está completamente fixada nesse mistério. This is the greatest thing that has ever happened to me. Esta é a coisa mais incrível que alguma vez te aconteceu. And he's intent on sharing that mystery E a sua intenção ao partilhar esse mistério, everywhere he goes, onde quer que ele fosse, to build a church that's living the truth of the mystery. é edificar uma igreja que está a viver na verdade desse mistério. So when he goes to Ephesus, he brings it. Por isso, quando ele vai a Éfeso, ele traz isso. When he went to Antioch in his first days of his ministry, there he brings it. Quando ele foi para Antioquia, nos primeiros tempos do seu ministério, ele levava isso com ele. He's bringing it to all nations now. Ele está a trazer esse mistério a all nations agora. You see? Estão a ver? And then Ephesians 3:10 says this. E Efésios 3:10 diz o seguinte. I better read it in English, don't I? Peraí. So that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in their heavenly places. This was according to the eternal purpose that he realized in Christ Jesus our Lord. Do you understand? He's bringing them the truth of the mystery, Estão a the perceber? Ele revelation, está a trazer a revelação, a verdade desse mistério. and he knows that the intent of God is that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities. E ele sabe que a intenção de Deus era que essa graça, mediante a igreja, através dessa graça, a multiforme sabedoria se tornasse conhecida dos poderes e autoridades. Come on, church in Ephesus. Não, essa igreja em Éfeso. Bring glory to Jesus. Trazam glória a Jesus. Let the principalities and powers see. Que os principados e potestades vejam. Come on, church in Penafiel. Vamos lá, igreja em Penafiel. Enjoy all the spiritual blessings you have in Jesus. Desfruta de todas as bênçãos espirituais que tens em Jesus. Let the authorities and powers of darkness see. Que os poderes e autoridades vejam. Wow. What are they seeing? Mas o que é que eles estão a ver?
What were they seeing in that woman who was delivered of demons? O que é que os poderes e autoridades estavam a ver naquela mulher que foi liberta de demónios? What does Paul think the principalities and powers are going to see? O que é que o Paulo está a pensar que os principados e potestades vão estar a ver ali? Well, I'll tell you one thing they'll see. Eu vou-vos dizer uma coisa que eles vão ver. They'll see an absolute 100% reversal in authority. Eles vão estar a ver uma reversão completa da autoridade. Before, Antes, like he said, como ele disse, dead. mortos. Dead in our trespasses and sins. Mortos nos nossos pecados e Walking iniquidades. according to the principalities and powers of this world. A caminhar de acordo com os principados e potestades deste mundo. So you think, principalities and powers, what are they seeing? Então estamos a pensar, o que é que esses principados e potestades estão a ver? Everybody's walking according to us. Estou a ver, toda a gente está a andar de acordo conosco. Everybody's in darkness. Toda a gente está. We can do what we Nas like with them. trevas. We can do what we like with them. Podemos fazer o que nos apetece com eles. Jesus comes. Mas Jesus vem. Jesus came to destroy the works of Satan. Jesus veio para destruir a obra do inimigo, de He Satanás. shed his blood. Ele derramou o seu He sangue. died for us. Ele morreu por nós. He paid the price of sin, death. Ele pagou o preço do pecado, a morte. He won the victory over death and was raised from the dead. Ele ganhou a vitória sobre a morte e foi ressuscitado dos And mortos. now lives at the right hand of God, Agora vive à direita de Deus, above the principalities and powers. acima dos principados e potestades. And where are those who have abandoned their idols, E onde é que estão aqueles que abandonaram os seus ídolos have turned to e Jesus, que se viraram para Jesus have come into faith? e que chegaram a ter fé? Well, they are in Christ, seated in Christ Jesus in the Eles heavenly estão realms. assentados com Cristo nos lugares celestiais. So when the principalities and powers look at you who are in Christ Jesus, Então, quando os principados e potestades olham para ti, que estás em Cristo Jesus, they see someone in Christ Jesus eles veem alguém que está em Cristo who is Jesus, seated above them que está assentado acima deles. in the heavenly realms. Nos They lugares have celestiais. authority in Christ Jesus. Essas pessoas têm autoridade em Cristo Jesus. Hallelujah. Aleluia. Now that is a radical change, isn't it? Isso é uma mudança radical, não Is é? that or is that not a radical change? Será que isto é ou não uma mudança The radical? authority we have to live in Christ A Jesus. autoridade que nós temos para viver em Cristo Jesus. Amen. Amém. Right, now then. Então, I don't know what I'm going to say next. agora já não sei o que é que vou dizer. Andrew said O André disse that to live the Christian life in terms of the basics of Christianity, family, relationships, so on, que para viver a fé cristã, a forma básica, fé, relacionamentos, etc., was impossible in human terms, em termos humanos, isso é impossível viver but dessa possible forma. with God. Mas é possível com Deus. So here in this passage, Então, ouvindo esta passagem, Paul talks about us being strengthened in our inner being. Paulo está a falar em sermos fortalecidos no nosso ser interior. Talks about Christ dwelling in our hearts. É isso, Cristo a habitar nos nossos corações. Now that woman, she had real difficulty handing over the idol. Aquela mulher, então, ela tinha muita dificuldade em entregar aquele ídolo. And as I said, we might have real difficulty handing over ourselves to Jesus. E como eu disse, nós se calhar vamos ter muita dificuldade também em entregarmos o nosso eu a Jesus. But surely it's possible. Mas certamente é possível. Strengthening our innermost being. É, fortalecidos no nosso ser interior, Access through Jesus to God himself. acesso através de Jesus ao próprio Pai, ao Deus, Seated in the heavenly realms with Jesus. assentados nos lugares celestiais com Jesus. Self is not going to govern my life. O eu não vai governar a minha vida. I don't want it to govern my life. Eu não quero que o eu esteja a governar a minha vida. I want Jesus to govern my life. Eu quero que Jesus esteja a governar a minha And vida. when I'm presented with options, E quando me são apresentadas opções,
which as Andrew also says, is daily or weekly. que o André já nos disse também, não é, que são apresentadas semanalmente ou diariamente até. We can respond. Nós podemos responder. This is not of God. This is not of Christ. Isto não é de Deus, isto não é de Cristo. And I want things of Christ. E eu quero coisas de Cristo. So I'll reject it. Então eu vou rejeitar estas coisas. Now, later on in the passage, Então, mais à frente na passagem, Paul brings in another picture of the church, Paulo traz uma outra imagem da igreja, which is of his body. que é a igreja é o corpo de Cristo. Body, family, O corpo, família, both are images of a relational church. ambos são imagens de uma igreja relacional. The body works well, Paul says, O corpo funciona bem, diz o when Paulo, every member is working well. quando cada membro está a funcionar corretamente. And every member is working together for the edification of the church. E cada membro está a trabalhar corretamente para edificar a igreja. So whichever way you look at it, Então, não importa de que ângulo olhes para isto, we have got to be walking alongside other brothers and sisters in the body or in the church. nós temos que estar a caminhar lado a lado com outros irmãos e irmãs na igreja. And when our self gets in the way E quando o nosso eu se intromete and our individuality comes out, e o nosso individualismo vem à tona, that's not of Christ. isso não é de Cristo. Get rid of it. Despacha isso, Right? certo? Now, I'm going to try and bring some practical experiences to bring this home. E agora vou trazer algumas experiências para tentar fazer o meu ponto. You see, I was educated in the West, like probably most of you. Como a maior parte de nós aqui, eu fui educado no Ocidente. And my parents made big sacrifices to send me to a great school. E os meus pais fizeram grandes sacrifícios para me enviar para um bom colégio. And I was the first in the whole of our family to go to university. Eu fui o primeiro em toda a nossa família a conseguir ir para a universidade. And I won a scholarship to school E eu tive direito a uma bolsa na escola and a sort of scholarship to university. e uma espécie de bolsa também para a universidade. So life was good. Então a vida estava boa. And I was on the way I became an engineer. E eu tornei-me um engenheiro. And then I came to Christ. E depois conheci a Cristo. Vim a Cristo. So up until that time, Mas até aquela altura, like Andrew says, without realizing it, como o André já disse, sem me aperceber, self was ruling. quem estava a controlar, a governar a minha vida era o eu. I was a pretty confident young guy. Eu era uma pessoa muito confiante em mim mesmo. Thought I was going to do great in the world. Eu achava que ia me safar muito bem no mundo. And I was working towards that. Eu estava a trabalhar para isso. I was having a lot of fun as well. Eu estava a ter estava a divertir-me bastante também. And then, the best way to describe it, which I can put this. Looking back, I remember the experience I had, and I can see that what Paul wrote to the Ephesians describes it. E agora eu consigo olhar para trás a experiência que eu tive e perceber que é aquilo que Paulo descreveu. What happened to me was, I saw the mystery. O que aconteceu comigo foi que eu vi esse mistério. I saw that Jesus was the Lord, Eu vi que Jesus era o Senhor, that he was the Savior, que Ele era o Salvador, that he was ruling, que Ele estava a governar and I needed to follow him, e que eu precisava de o seguir and life was in him. e que havia vida nele. It was sort of intuitive. Foi algo quase intuitivo.
And shouldn't it always be that way when we say we've got Jesus Não as our devia, Saviour? não devia ser sempre assim quando conhecemos a Jesus como nosso Salvador? You see something of the mystery? Vês algo do mistério? You know life is going to be different. Sabes que a vida vai ser diferente? You know you've got a new Lord, Sabes que tens um novo Senhor? and you need to give over your choices in life to Him. E precisas de entregar as tuas escolhas na tua vida a Ele. And as Andrew said, E como o André disse, all that happens in your life, in the church, in all nations, tudo aquilo que acontece na tua vida e na igreja, em All Nations, is going to stem from the heart. vai ser algo que vai ter que sair do coração. It really is going to stem from the heart. É algo que tem que crescer a partir do coração. A heart that has seen the revelation of Jesus Um coração que teve essa revelação de Jesus and has sort of great expectations in Jesus. e que tem então estas grandes expectativas de Jesus. What did this mean in practice in our lives now over 40 years ago? E o que é que isso então, de forma prática, que impacto é que isto teve na nossa vida há mais de 40 anos atrás? More than 40 years ago. When I was 22 or 23, Quando eu tinha 22 ou 23 anos. I recently married. Eu tinha casado recentemente, A marriage arranged by Jesus. um casamento que foi orquestrado por Jesus. Life is going to be shared with a Jesus follower. A vida ia estar a ser partilhada com uma seguidora de Jesus. Like Paul says, the body, apostles equip the body for Como o Paulo works of diz, service. que apóstolos equipam o corpo para obras de serviço. How can two selfish people marry and get on well? Como é que duas pessoas que são egoístas podem se casar e dar-se bem? Well, we're seeing worldwide it doesn't work. Nós estamos a ver, não é? Porque isto não funciona no mundo. But how can two people who are one in Christ get on? Mas como é que duas pessoas que são um em Cristo And what podem can se God dar? do with their lives? E o que é que Deus pode fazer com a vida deles? Now, if you're married, you sit down and think about these things. Agora, se tu és casado, pensa um pouco sobre isto. Because if you don't, Porque se não o fizeres, you will follow the idol without knowing. vais estar a seguir o ídolo sem te You'll aperceberes. just get sucked into what you've learned from culture over decades. Vais ser sugado para aquilo que tens estado a aprender da cultura ao longo de décadas. And your Christian life will sort of be an add-on to it. E a tua vida cristã vai ser só algo que tu adicionas a isso. It needs to be the other way around. E precisa ser ao contrário. So come on, dear. Então vamos lá, querido ou What are querida. we going to do with our lives? O que é que vamos fazer com as nossas vidas? We, as a young couple with a baby, Katie, Éramos um casal jovem e tínhamos um bebé pequenina, Katie. we work with two other couples in a small community of very poor people. Nós trabalhávamos com dois outros casais numa comunidade com pessoas muito pobres. It was an area of coal mining in the north of England. Era uma área, uma zona de mineiros ali no norte da Inglaterra. Now, I had no church training. Eu não tinha qualquer treinamento de igreja. Jessica had a lot. She was born and raised as a Christian. A Jéssica tinha bastante treinamento, que ela tinha nascido um lar cristão, foi criada como cristã, But I didn't. mas eu não tinha. So, camping every weekend, Então, ir acampar todos os fins de semana, that was a big decision. isto foi uma decisão grande. As a single guy, I used to go camping every weekend, mountaineering, you name it. I was doing it. Eu, como jovem solteiro, ir para as montanhas, acampar todos os fins de semana, eu estava sempre lá. Well, if I was going to serve these people in Plank Lane, Mas se eu ia querer estar a servir aquelas pessoas naquele lugar just form friendships with them, e simplesmente formar relacionamentos com eles, be around in their houses, estar com eles em suas casas and them in our houses, e eles estando nas nossas had to casas, be available on Saturday and Sunday. eu tinha que estar disponível no sábado e no domingo. And then the kids, E depois as crianças, they had practically nothing. eles não tinham quase nada. So we used to take a group of them every Friday night.
Então costumávamos pegar num grupo deles todas as sextas à noite. This time not with Jessica, my wife, with a couple of others from these other two couples that were working with us. Desta vez não com a Jéssica, mas com outros dois casais com quem estávamos. Friday night was swimming night. A sexta à noite era dia de ir aos banhos, nadar, natação. We needed some transport to do that. E nós precisávamos de transporte para fazer isso. So the Lord gave us an old ambulance. Então o Senhor providenciou-nos, deu-nos uma ambulância velha. All the money we had at the beginning of the month Todo o dinheiro que nós tínhamos no início do mês went to buy a very old ambulance foi para comprar essa ambulância muito velha, that we used to take these kids to the swimming pool. que nós começamos a usar para levar estes miúdos à piscina. On Wednesday evening, E na quarta à noite, we would have a group of teens in our house from that area. nós tínhamos um grupo de adolescentes em nossa casa, ali, adolescentes daquela zona. One girl was so poor, she used to take a baby's pram to the council dump and pick up anything she thought was of value there to sell later. Uma das raparigas era tão pobre que ela costumava pegar num carrinho de bebê até à lixeira da cidade para tentar pegar em alguma coisa que ela pudesse depois vender. She's now a lawyer. E ela agora é uma advogada. She's now a very old lawyer. Agora é uma advogada já de bastante idade. Sundays, Aos domingos, in the local church, na igreja local, was church service in the morning. tínhamos o culto, o serviço de manhã, reunião, Straight away after, over to this place called Plant Lane. e logo a seguir íamos para aquela zona dos mineiros, Have our meeting there, tínhamos a nossa reunião ali, setting it all up like you do here. e tínhamos que pôr tudo direitinho, como vocês fazem sempre aqui, That finished about 1:30. e a cerca da 1h30 aquilo terminava, Back for Sunday lunch. voltávamos para almoçar, Sunday almoço de evening, domingo. another service. Depois no domingo à noite tínhamos mais uma reunião. And then a youth, I was youth then, Eu na altura era a jovem, youth então os meeting with jovens, 6 other newly married couples, com outros 6 casais recém-casados, with one of the other guys from Plant Lane leading that. com outra das pessoas dali daquela zona dos mineiros a liderar. Now, I tell you what we learned in those days. That was our training coming to Portugal. Eu vou-vos dizer o que é que aprendemos naqueles dias. Esse foi o nosso treinamento antes de virmos para Portugal. We learned in practice that the Lord provides. Nós Faith aprendemos works. na prática que o Senhor providencia. We saw power working out in other people's lives. Vimos poder de Deus, não é, a atuar na vida das pessoas. We saw people saved. Vimos pessoas salvas. We grew spiritually in Jesus. Nós crescemos espiritualmente em Jesus. We were later called to Portugal. Nós fomos depois mais tarde chamados para Portugal. One of the other guys was called to lead Bramwell Baptist Church. Dos homens foi chamado para liderar a Bramwell Baptist Church. He went there. He must have been about 25 or 26. Devia ter 25 ou 26 anos. And one other guy went to be managing director of Cape Ray Bible School. E outro foi ser o diretor de um instituto bíblico. And another one led a prison ministry E outro liderou um ministério nas prisões for decades. durante décadas. And another one became a leader of a church in a place called Atherton. E outro tornou-se líder de uma igreja num outro sítio ali perto. Now, all of that Agora, tudo isto stemmed from the table. surgiu a partir da mesa. It stemmed from sharing lives. Saiu a partir deste lugar de estar a partilhar vida It juntos. stemmed from sharing challenges Partiu deste partilhar de desafios and encouraging one another. e encorajar-nos uns aos outros. Right? And that encouragement has continued for decades with those people, E esse encorajamento continuou durante décadas com essas pessoas, even though we were far away. apesar de estarmos distantes uns dos outros. So disciples were made there. Então discípulos foram feitos ali. We were discipled there. Nós fomos discipulados ali. And it was a great way to live. Eu acho que foi uma ótima maneira de viver. Now, when we were called to Portugal, I had a company car. Por isso, quando fomos chamados para vir para Portugal, eu tinha um carro da empresa.
this was way back in the days when British Leyland was a force to be recognised with. British Leyland. You've never heard of British Leyland? A empresa dele, eu não conheço essa empresa. Não. Para tu veres. Não, nos tempos em que essa empresa ainda era muito conhecida, os tempos de glória. I just need to educate Louise a little bit. Tenho que educar o Luís um bocadinho mais. In the day, Leyland Truck and Bus in the north of England Nessa altura, Leyland Truck and Bus, ali na Inglaterra, employed thousands of people empregava milhares de pessoas and made great trucks and buses, e fazia muitos bons veículos, não é? practically from scratch, He nuts was- and bolts made there. Praticamente do zero, não é? Dos parafusos e das porcas até fazer os caminhões. It has all gone now. Mas isso agora já tudo desapareceu. I don't think the managing director and so on followed Jesus. Eu não acredito que o diretor ali da empresa estava a seguir a Jesus. Total disaster. Foi um desastre completo. Anyway, what Qualquer Leyland had in those days were also great cars. Jaguar, Rover, O que a Leyland tinha naquela altura eram os Jaguars, os Rovers, Triumph. sim, os Triumphs. So company cars were those sort of cars. Então os carros da empresa eram esse tipo de carros. And I had one of those. E eu tinha um desses. And wow, great. E eu estava todo contente. Called to Portugal, I had to hand it in. E ao ser chamado para Portugal, I had tive to que o I entregar. had to get a friend to come with me to give me a lift home. Eu tive que ir com um amigo meu para que ele me pudesse dar a boleia de volta para casa a So as seguir. I waved bye-bye to that car, Então, ao dizer tchau àquele carro, it suddenly dawned on me, really, de repente eu apercebi-me. we're really doing this. Nós estamos mesmo a fazer isto. This is really happening, Isto está mesmo a acontecer. right? Now, those sort of times, it belongs to the how can I put it, the tension, the battle side of things, doesn't it? Este tipo de momentos estão naquele sítio que é uma tensão, de uma batalha. You know, so much time following this idea of being a great engineer or whatever. Tanto tempo a seguir esta ideia de ser um grande engenheiro ou coisa assim. And being well off. E ter, não é, estar bem na vida financeiramente. And suddenly, zero. E de repente passar para zero. No promise of support, Sem meios de apoio, no company car. sem carro da empresa. We still had the old ambulance. Ainda tínhamos a velha ambulância. And we came to Portugal in the old ambulance. E nós viemos para Portugal nessa velha ambulância. Now, listen to me. The point Mas is, o que eu quero dizer então é, God is faithful Deus é fiel. and God provides. E Deus providencia. When you're making decisions like that, Quando estás a tomar decisões destas, one of your biggest concerns is what's going to happen to the family. uma das maiores preocupações é o que é que vai acontecer com a família. From supposed security De uma suposta segurança through to the unknown. para o desconhecido. Andrew was 10 months. O when we André came. tinha 10 meses de idade. Katie spent her first anniversary a few years earlier in Portugal A Katie passou o seu primeiro aniversário alguns anos antes em Portugal with those teens from Plank Lane. com aqueles adolescentes ali daquela zona do norte de Inglaterra. I just want to encourage you young families. Eu quero encorajar-vos as jovens famílias. When you decide, when we decide for Jesus, Quando nós decidimos em favor de Jesus, He is the center. Ele é o centro. Not even our kids are the center. He Nem- is the center. Nem mesmo os nossos filhos são o centro, Ele é o centro. He will look after our family. Ele vai cuidar das nossas famílias. Right? So Katie, 6 months old, in a tent in the north of England, raining. A Katie, com 6 meses de idade, numa tenda ali no norte de Inglaterra, com By chuva faith. torrencial, pela fé. She is still alive. Ela ainda está viva. It did not kill her. Isso não a matou. Neither did she restrict us from
building church. Nem ela acabou por nos impedir de estar a edificar a igreja. The opposite happens. She is enriched through building church. Ao contrário, ela foi enriquecida neste edificar da igreja. Are you with me? Estão comigo? So I'm just bringing all this. I hadn't meant to bring all this. I've got a string of notes there that I'm not going to bother with. Eu estou a trazer tudo isto, eu vou deixar um bocado de lado aquilo que tinha preparado ali. You see, this is for your good. Isto é para o vosso bem. It will also build the church. Também vai edificar a igreja. Andrew's right when he says, if you aim to be a disciple of Jesus, O André tem razão quando diz que se apontares para seres um discípulo de Jesus, disciples together will always end up with a church. discípulos juntos vão sempre acabar sendo igreja. So, like the Apostle Paul, this is, yes, we want to edify the church, Então, tal como o apóstolo Paulo disse, é sim, queremos edificar a igreja, but every disciple involved in that is blessed by God. mas cada discípulo individual nisso é abençoado por Deus. This is the way to live life. Esta é a forma de viver a vida. In chapter 4 of Ephesians, No capítulo 4 de Efésios, Paul talks about spiritual gifts being provided: apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist. That's o it. apóstolo Paulo It's fala fine. então dos diferentes ministérios, né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Again, it just goes to show the interest that Jesus has in building his church. Isso só mostra, não é, o quão dedicado Jesus está em edificar a sua igreja. He provides gifts for this to happen, Ele- spiritual gifts for this to happen. Providencia dons espirituais para que isto aconteça. So, you today have received something from the gifts of Ephesians 4. Por isso vocês hoje receberam algo dos dons de Efésios 4. You received the teaching gift. Receberam do dom do ensino. And it's the teaching gift has come and brought these truths. E esse dom do ensino veio trazer estas verdades. If you receive them and live in them, Se receberem estes ensinos e viverem neles, you will be blessed and the church will be built up. vocês serão abençoados e a igreja será edificada. You see that? Conseguem ver isso? We as a church in the north, we positioned ourselves to receive these gifts. Nós como igreja no norte, nós nos posicionamos para receber estes dons. So we've received these gifts from places like India Então nós temos estado a receber dons como este de lugares como a Índia, or Brazil ou do Brasil, or the Indonesia with Eddie Leo, ou da Indonésia com o Edileu, or from the UK with Terry Virgo coming over. ou do Reino Unido com o Terry Muito Virgo a salve, vir visitar-nos. It all builds up the family. Tudo isto edifica a família. Wendy Virgo, Terry Virgo's wife, A esposa do Terry Virgo, Wendy, has hung my boxes out to dry. What does that mean? Hung my boxes on underwear on the line to dry. Ela pegou os boxers e pôs a secar na linha, no estendal. Why do I say that? Porquê que eu estou a dizer isto? You don't know, do you? Não. Well, no. Here we have a couple Temos aqui um casal who the Lord has used to build a movement of thousands of churches. a quem o Senhor usou para criar um movimento de milhares de igrejas. And there they are E lá estão eles, em minha casa, in our house, a nossa casa, sharing our table, a partilhar da mesa connosco, washing our clothes. a ajudar a lavar a nossa roupa. Isn't that incredible? Isso não é incrível? Something to think about. É algo para pensar. It's Jesus first. É Jesus em primeiro lugar. And the Apostle Paul will talk about being an apostle by the grace of God. E o apóstolo Paulo fala sobre ser apóstolo pela graça de Deus. So, I'm trying to sort of demystify this idea that
there are celebrities and we're never going to get up there. Eu estou a tentar desmistificar esta ideia de que há celebridades, não é, no meio cristão. Eu nunca vou chegar a estar ali como eles. So I'm going to start to finish. Por isso eu vou começar a terminar. You see, there is nothing that we have bought today that you can't do. Não há nada que nós trouxemos hoje que vocês não possam fazer. Absolutely nothing. Não há nada, Is there? não é? Come on. Então, o que acham? We've been talking about witnessing to Christ. Nós temos estado a falar sobre testemunhar de Cristo. Well, we're baptized in the Spirit with power to witness. Nós somos batizados no Espírito com poder Oh, para wait a testemunhar. minute, Jesus. Espera aí, Jesus. You only meant one or two people to have that gift in our church. Se tu só querias que uma ou duas pessoas tivessem esse dom na nossa Couldn't igreja, possibly be me. não posso ser eu, Well, claro. of course it's you. Claro que és tu. If you're a child of God, Tu és um filho de Deus, uma you filha have the de Spirit Deus. of adoption living in you. Tens o Espírito da adoção a viver em ti. You've seen the mystery. Já viste o mistério? Life has opened up to you. A vida já se abriu para ti. Of course you can talk about it. É claro que tu podes falar sobre Of isso. course you can bring a different worldview into conversations. É claro que tu podes trazer uma perspectiva do mundo diferente às Of conversas. course you can represent Jesus in your work. É claro que podes representar Jesus no teu trabalho. Of course you can. Claro que podes. Now, if you have a house, Se tiveres uma casa, então, of course you can have people round for dinner, é claro que tu podes ter pessoas em tua casa para jantar. can't you? Não podes? Of course you can. Claro que podes. If God has given you a house, Se Deus te deu uma casa, of course you can use it for Him. claro que podes usar para Ele. I sometimes hear stories about, oh well, the Brazilian culture, you know, they're a bit more open. They're up for a party any hour of the day. Às vezes ouvimos aquelas histórias, a cultura brasileira, esses sim, estão mais abertos à festa, né? Toda a hora. But the English are more reserved. Mas os ingleses são mais reservados. You know, their home is their castle. A casa deles é o seu castelo. Nobody comes in this place. Ninguém entra neste This is a lugar. private place for me and my family. Este é um lugar privado para mim e para a minha Great way to família. build a dysfunctional family. É uma ótima maneira de criar uma família disfuncional. With kids who just don't know how to relate to others. Com filhos que não sabem como se relacionar com outros. If that's your view, Se essa é a tua visão, you need to get over it. precisas de ultrapassar isso. It's just selfish. É simplesmente egoísta. It's got nothing to do with using the gifts that God has given you. Não tem nada a ver com estares a usar os dons que Deus te deu. So of course you can open up your house. Então é claro que podes abrir a tua Of course you casa. can invite the neighbours round. Claro que podes convidar os teus vizinhos. Of course you can grow in the gift of hospitality. Claro que podes crescer nesse dom de hospitalidade. Of course you can be seen in your neighbourhood as Christians. Claro que podes ser visto no teu bairro como cristão. Well, what if someone comes with big problems? Mas e se algumas pessoas começarem a vir ter comigo com grandes problemas? What if someone comes with a demon to me? E se alguém vier ter comigo, alguém que tem problemas com demónios? It's all right for Mike. Tudo bem para o Mike fazer isso. I mean, I had no idea that this woman was demonized. Eu não fazia a mínima ideia que aquela mulher estava endemoniada. And as you talk to people, E ao ires falando com as pessoas, you've got no idea what's going to come up. não tens a mínima ideia do que é que vai surgir dali. Have you? Pois não? You can come to church every Sunday for the whole year Podes vir à igreja todos os domingos durante um ano inteiro and have no idea what's going on in the life of the person sat next to you. e não ter a mínima ideia do que é que se passa na vida da pessoa que está sentada ao teu lado. Now, if you invite that person round for a coffee, Mas se convidares essa pessoa para ir tomar um café, you're soon going to find out what's beneath the surface. tu vais começar a descobrir o que é que está ali debaixo da superfície. So what do I do if something crops up? Então o que é que eu faço se algo de repente surgir? Well, have you got access to God or not in Jesus? Será que em Jesus tens acesso a Deus ou não? Has Jesus promised to be with you to the end of time as you witness and make disciples or not? Será que Jesus já prometeu estar contigo até o fim dos tempos enquanto fazes discípulos, sim ou não? Of
course you can bring truth into any situation. Claro que podes trazer verdade em qualquer situação. Of course you can pray for people. Claro que podes orar por pessoas. Of course you can aim to see transformation. Claro que podes ter este objetivo de ver transformação. You know, if you think otherwise, Se pensares o contrário, once again you have to get over it. mais uma vez tens que ultrapassar isso. Because basically it's probably rooted in selfishness. Porque basicamente, provavelmente está enraizado no egoísmo. It's probably rooted in a fear of, I'm going to look stupid here. É enraizado no medo de, vou parecer estúpido. What people are going to think of me? O que é que as pessoas vão pensar sobre mim? I don't want to intervene. Eu não quero intervir. Rubbish. Não, não é verdade. Jesus comes as light. Jesus vem como luz And you are light. e vocês são luz. So we shouldn't be thinking about hiding the light. E nós não devíamos estar a pensar então em esconder a luz. There's absolutely nothing that you can't do that we've been talking about. Não há nada daquilo que temos estado a falar que tu não possas fazer. Amen? Amém? Amen, are you with me? Amém? Estão Amém. comigo? Amém. Now, I know I've got to finish, but Eu não sei como é que vou terminar. back to Plank Lane, okay? Mas voltando então àquele sítio onde estávamos a trabalhar lá no norte de Inglaterra. Andrew says when you're raising a family, O André disse, quando estás a criar uma família, it's a good idea to have everybody working towards the well-being of that family. é uma boa ideia ter toda a gente a trabalhar em conjunto para o bem-estar daquela família. I mean, he loved washing up with his big sister. Ele adorava lavar a louça com There were a sua never any irmã. arguments about that. Nunca havia nenhum Oh, problema Dad, com let me isso. wash up again, please. Oh pai, deixa-me me lavar a serve louça the outra family. vez. Deixa-me servir a família. It's a good idea to be working as a family for the family's well-being. É uma boa ideia trabalhar em família, não é? Para o bem-estar de toda a família. It's a sort of general principle, isn't É it? um princípio geral. So there's lots of individual people, but the general principle is everybody helps or serves. Então, há várias individualidades, mas o princípio geral é que toda a gente serve. And that's ajuda. probably what we're saying. Everybody serves. É isso que estamos a tentar dizer, é que toda a gente serve. So everybody served in Plank Lane, including this very immature new Christian. Toda a gente servia ali no norte de Inglaterra, inclusive este crente muito, muito imaturo. I used to learn what I was going to be teaching others on Wednesday evening. Eu costumava aprender aquilo que eu ia estar a ensinar aos outros na quarta-feira à noite, About an hour before they arrived. 1 hora antes deles chegarem. It was new to me. Era novo para mim And I também. transmitted it to them. E eu estava a transmitir a eles. So there's a general serving in the family of God. Então, na família de Deus, há este servir geral. Everybody witnessing. Toda a gente a testemunhar. Everybody sharing Jesus. Toda a gente a partilhar de Jesus. Everybody opening their house. Toda a gente a abrir as These suas are casas. simple, basic things to do. Isto são coisas simples e básicas para se fazer. And as we do them, E à medida que vamos fazendo estas coisas, we grow in Christ, nós crescemos em Cristo and specific gifts become more and more evident. e dons específicos tornam-se mais e mais evidentes. Right? That's the way you discover what gifts you have. É assim que se descobre que dons é que tu tens. And some will be these Ephesians 4 ministries. E alguns desses dons vão ser estes ministérios de Efésios 4. You don't start by thinking that. Não começas a pensar nisso, You start by simply obeying at the simple, basic level. começas simplesmente a decidir obedecer ao nível mais básico. But even there, you're experiencing power from on high. Mas mesmo a partir dali já estás a experimentar poder do alto. And you're seeing a girl who goes to the rubbish tip, E estás a ver aquela miúda que vai para a lixeira, who's been under the power of Satan, her and her family, for decades. que tem estado debaixo do poder de Satanás, ela e sua família, há décadas. Dysfunctional and destroyed. Uma família disfuncional e destruída. You give her the chance to take a ride in an old ambulance to Portugal. E dás-lhe a oportunidade de entrar numa ambulância velha e vir para Portugal. And she learns about faith on the journey. E ela aprende sobre fé nessa viagem. The minibus ran on faith, not on diesel.
Sorry, what was The that? minibus ran on faith, not Sim, diesel. essa ambulância andava por fé, com fé e não com gasóleo. She saw loads of miracles. I'm serious. Ela viu vários milagres, eu estou a falar a sério. She saw us trying to help a church plant on the south bank of the Douro. Ela viu-nos a tentar ajudar uma plantação de igreja na margem sul do Douro. Her and others had never been out of the county. Ela e outros nunca tinham saído sequer da sua região, do seu concelho. We're traveling on the 4th day to get to Portugal. Nós estávamos no nosso 4º dia de viagem a caminho de And Portugal. they're saying, "Are we there yet? E de repente eles estão How a can it be dizer, possible?" já chegamos? Como é que é possível? It was just totally outside of their experience. Era algo que estava completamente fora da sua experiência. But it's just a case of anybody can do that. Mas é um caso de qualquer pessoa pode fazer isso. They can, can't they? Podem. Anybody can do it. Qualquer pessoa pode fazer isso. He talked about money. O André falou sobre o dinheiro. Anybody can give money Qualquer um pode dar dinheiro if they dealt with self, se eles lidarem com o seu eu. if they've seen the mystery. E se já têm visto o mistério. And we have people, not in our church, but who have the gift of being generous with money. Nós temos pessoas que têm este dom de ser generosas com dinheiro. They've literally given hundreds of thousands of euros at one go. Pessoas, não na nossa igreja neste momento, mas pessoas que já nos deram centenas de milhares de euros de uma só vez. And it was one of the biggest blessings for the church. E foi uma das maiores bênçãos para a igreja. They didn't even belong to the church. Eles nem sequer pertenciam à igreja. They were just disciples of Jesus. Eram simplesmente discípulos de Jesus. And they, wife, husband get together. Então a esposa e o marido juntam-se. I'm sort of imagining the conversation. Eu estou aqui a tentar imaginar a conversa. Suddenly the Lord has given us a few million. De repente o Senhor deu-nos alguns milhões. It actually happened. E isso aconteceu mesmo. Somebody, the Lord gave a couple a few million one day to the next, a day before the Lehman Brothers financial crisis. Isto aconteceu mesmo. Este casal, Deus deu alguns milhões antes daquela crise financeira de Lehman ter começado. What shall we do? O que é que vamos fazer com isto? Well, they gave a few 100,000 for a church building in Penafiel. Well, eles deram algumas centenas de milhares para um edifício, para uma igreja em Penafiel. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. And they asked for help, actually. E eles pediram ajuda na realidade. They were in part really worried. Eles na realidade estavam bastante preocupados, The love of money is the root of all evil. porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. And now we have a few million in the bank. E agora eles têm alguns milhões no banco. What can it do to us? O que é que isso pode nos fazer a nós? Why has Jesus given us this? Por que é que Jesus nos deu isto? See what I mean? Estão a ver o que eu quero dizer? Let's pray. Vamos orar. Do you want to stand? Vamos ficar de pé, por favor. I want to pray for us all, including myself. I want to pray for us all. Eu gostava de orar por todos nós agora. In whatever stage of life we're in, Em qualquer fase da vida em que estejamos agora. I want to pray for power in our innermost being, Quero orar por poder no nosso ser interior. that the Lord will capacitate us for making decisions of faith. Que o Senhor nos possa capacitar a tomar essas decisões de fé. Decisions of the kingdom. Decisões do reino. Decisions of the will of God. Decisões da vontade de Deus. To have victory over any idol. Para ter vitória sobre qualquer ídolo. And to show sort of fruit from these decisions. E para mostrar fruto através destas decisões. Now, Father, I want to thank you for the way you've led us over the weekend. Pai, eu te agradeço pela forma como nos lideraste ao longo deste fim de semana. I feel you've been very specific, Father. Eu sinto que foste muito específico connosco. And so I pray that you will take these truths and work them in our hearts. Eu oro, Senhor, para que pegues nestas verdades e que as trabalhes nos nossos corações. I pray for surprising decisions of faith.
Eu oro por decisões de fé surpreendentes. Decisions of faith that have to do with our time Decisões de fé que têm a ver com o nosso tempo, or our money o nosso dinheiro, or our objectives in life. os nossos objetivos na vida. I pray, Lord, we will bring glory to you. Eu oro, Senhor, que possamos trazer glória a Ti. And I praise you, Lord, for the salvation we all have in Christ, Eu Te louvo, Senhor, pela salvação que temos em Cristo, for the fact we've been freed from the kingdom of darkness. pelo facto de já estarmos livres, libertos do poder das There's a trevas. different authority over us, Há uma autoridade diferente sobre nós. and we have a different authority in Christ Jesus. E nós temos uma autoridade diferente em Cristo So I Jesus. pray, Lord, Então eu oro, for Senhor, the exercising of this authority para que possamos exercer essa autoridade in couples, em casais, in families, em famílias individual people. e pessoas também individualmente. I pray, Lord, for the exercising of this authority, Oro para o exercer desta autoridade, that your will be done para que a Tua vontade seja in feita heaven as it is on earth. na terra assim como no céu. And I pray, Lord, for you to make the impossible possible E eu oro, Senhor, para que Tu tornes o impossível possível and build disciples and therefore build your church here. e edifiques discípulos e por isso mesmo edifiques a Tua igreja aqui. I pray, Lord, for specific decisions being made, Oro por decisões específicas que vão ser feitas, that they might be radical, que possam ser radicais, totally different to cultural norms. totalmente diferentes das normas culturais. Decisions that rely on your favor Decisões que estão a depender do Teu favor and your grace. e da Tua graça. Decisions that break the bonds that have bound us in the past. Decisões que rompem com as amarras que estavam a prender-nos ao passado. For your glory, Jesus. Para a Tua glória, Jesus. For your glory, Jesus, let there be many stories coming out of this weekend. Para a Tua glória, Jesus, que haja muitas histórias a sair daqui deste fim de semana. For your glory and for the church at all nations. Para a Tua glória e pela igreja aqui da All Nations. Amen. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém.